nos acalmando um pouquinho. Iniciando, harmonizando, fechando os olhos, nos ligando à espiritualidade maior, pedindo a Jesus que nos abençoe nesse momento, Mãe Maria. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai falar um pouquinho do Vale dos Médios, ou dos Espíritas, que seja, né? É muito interessante que esse vale, há um tempo atrás, ele não existia, tá? Uma coisa meio recente, tem pouco mais de um século. É um vale novo, onde normalmente quem trabalha na seara espírita, ele pode ser convidado a ir para lá. Mas não quer dizer que seja um vale bom, não é um vale bom, não. Ou seja, a maioria de nós que vem com a sua missão mediúnica ou espiritual para fazer e não faz, é convidado para ir para lá. Quem faz fica solto no umbral. Bom, existe uma necessidade nossa, né, de quando nós vamos encarnar, existe aquilo que a gente chama de missão, né? Nossa missão, não que sejamos missionários. E essa missão, normalmente, a gente tem falhado muito nas últimas encarnações. A tendência nossa é cumprir cada vez menos aquilo pela qual a gente foi designado a cumprir. Essa é a tendência. Por causa de paixões, poder, glória, inveja, orgulho e egoísmo. Só por isso. Aí a gente não consegue cumprir o que foi programado. Esse Vale dos Espíritas, né, também conhecida como Cidade dos Nobres, olha só o pseudônimo. E é conhecido no umbral assim, a Cidade dos Nobres. Muitos de nós resgatado do umbral, tá, por essas entidades que trabalham no Vale dos Espíritas, que na verdade hoje já é uma cidadela, é uma cidade grande, tá? E a gente é resgatado para ir para lá. Mas lá não é coordenado por espíritos de luz. A gente vai trabalhar lá. Na verdade não é um trabalho muito tranquilo. E via de regra a gente vai trabalhar naquilo que a gente chama de captura de fluidos ou de ectoplasmas dos outros. A gente vai pegar as energias dos outros. A gente é treinado e aí vem para a superfície fazer essa captura de energia. Como nós temos um pouquinho de destreza nas questões mediúnicas, então fica fácil a gente se aproximar e captar essa energia das pessoas. Mas isso é vampirismo, né? Sério? É vampirismo? Verdade. Não? Interessante. Essa cidade, né, que a gente chama, ela tem alguns líderes, né, e a gente não percebe, né, pelo menos os líderes não tomam muito conhecimento de que existem magos, né, que estão exatamente atrás, fazendo toda essa coordenação. Eles não estão na cidade, esses magos negros, mas eles estão trabalhando nas, como é falar? Na periferia, pode-se dizer assim, controlando mentalmente essas entidades que são as controladoras do vale ou da cidadela. É interessante.
E é interessante que, de uma certa forma, né, os espíritas nesse vale ou nessa cidade, eles ficam um pouco mais protegidos contra as investidas das entidades do umbral. Ficam um pouco mais protegidos. Mas ali eles se tornam escravos. A gente vai se tornar escravo se for para lá. Agora não sei o que é pior. Você ser um escravo aqui ou você trabalhar no umbral e ser pego por outras entidades. São essas mesmas entidades que trabalham, por exemplo, uma pessoa aqui faz uma limpeza, essas coisas. São as mesmas. Com essas pessoas. Sim. Elas que vêm atrás da gente. Com as pessoas do umbral. Não, Sim. com essas pessoas do vale, né? Aqui tem uma pequena configuração aqui, ó, mais ou menos assim. Parece um castelo, né? Parece pequeno, mas na verdade ela é extensa, muito grande. Ela é muito grande. Tem algumas milhares de entidades lá dentro. E é interessante que quando a gente vai para lá, pelo menos o trabalho no umbral é quebrar um pouco o nosso orgulho. Então quando a gente vai para o umbral, é para que a gente consiga se curvar e quebrar o nosso orgulho. Nessas cidades a gente não quebra o orgulho. Na verdade, incentiva mais o orgulho ainda. Você fica mais forte na parte do orgulho. Então, essa seria tipo uma camada abaixo da última camada do Eu não sei se a gente pode classificar assim, né? Mas eu estou falando que é um local onde a maioria são espíritas, literalmente passado pelos centros, e não é somente centros espíritas. Umbanda, Candomblé, está tudo junto. Pessoas qualificadas, né? Hã? Qualificadas. Eu não sei se é qualificadas esse nome, né? Mas técnicas. por conhecer bem a parte espiritual, conhece bem a parte espiritual, são levadas para lá. Mas você fala, mas por que é levado para lá? E não fez a parte espiritual dela, não trabalhou espiritualmente? Sim, só que trabalhou de forma não adequada. Aí é convidada para ir para lá. E o que a gente faz lá? É? Como eu falei, ou a gente vai ser escravo, ajudando a construir parte dela, porque a construção é manual, diferente numa cidade astral superior, a construção não é manual. Ali a construção é manual, é tijolo por tijolo, e você vai ser colocado para erguer a cidade. E vai ser treinado para ser raptor de ectoplasma ou de fluido cósmico das pessoas. Ali ninguém evolui. Não tem a possibilidade de resgate lá? Sim, existe. Depois que sofreu bastante. Aí vem alguém e tira a gente de lá. As pessoas somem de lá, simplesmente somem. Alguém vai lá e consegue resgatar e tirar de lá. Aí existem duas situações. Quando você é tirado, ou imediatamente você vai para a reencarnação, ou você vai ser tratado ainda num tempinho numa cidade astral superior aí, no caso. Mas normalmente por intervenção de alguém. Alguém intervém e leva você. A gente já deve ter passado por lá então, antes de vir pra cá. Acho que sim. Mas a primeira... mediunidade totalmente com o médium falido ou é só uma uso? Quem vai parar lá é o mau uso da mediunidade ou o médium falido que não exerceu nada, mas deveria? Os dois? Os dois. É a missão minha, tá vendo? Eu tenho uma missão mediúnica, com a minha mediunidade. Independente se eu fiz certo, se eu não fiz, se eu não quis fazer, o problema é o mesmo. Eu caí no mesmo problema. Vou ser convidado para ir para lá. Já disse que ninguém nessa sala nem fora dela está cumprindo a missão, o papel de médium que se propôs. Então todos nós vamos para lá. Não necessariamente, né? Existem alguns atenuantes, né? Tony, mas na primeira folha lá você fala nas últimas linhas ali que se a pessoa fizer umas coisas boas lá, ela consegue ser resgatada. Então esse é o motivo que a gente sai de lá. Eu li as últimas linhas. Sim, isso acontece. E o que a gente percebe, né? Esse local, certo? Apesar de existir uma certa proteção e até
trabalhar um pouco essas necessidades básicas nossas, tá? Ainda a gente está muito preso no nosso desenvolvimento espiritual. Quando é que a gente dá importância para a nossa mediunidade? Aqui, como encarnado. Que momento que a gente dá importância à nossa mediunidade? Na hora da dor. Na hora da dor? Quando passa por alguma situação, né? Que a gente vai dar importância? Via de regra é assim que a gente faz. A parte espiritual nossa a gente vai colocar como uma prioridade, entre aspas, depois que a gente já cumpriu algumas outras tarefas. Então a gente vai ficar preso um pouco mais a essas questões iniciais, né, que seria a parte de alimentação, habitação, ou seja, a gente vai primeiro tentar cumprir isso, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estudou, não sei o quanto vocês viram na faculdade ou outros cursos, que é aquela hierarquia de Maslow. Tá? A gente entra fazendo primeiro a parte básica, então a gente está mais preocupado com a parte básica. Nossa, o que é a parte básica? Alimentação, vestuário, ou seja, depois a gente vai para a segurança, que seria a habitação, a parte familiar, e depois, se der tempo na nossa encarnação, a gente vai pensar na parte espiritual. Se der tempo. Tá? E a espiritualidade não fica esperando nós, né? Você vai fazer ou não vai? As coisas vão acontecendo simultaneamente. E então a maioria de nós, se for seguir o caminho normal, vai deixar a espiritualidade depois dos 40, 50 anos de idade, que começa a pensar, e olhe lá. Mas ainda dá tempo. Não é questão de dar tempo, né? Não é questão de dar tempo. Eu entendo que muitos aqui estão mais ou menos entrando nessa faixa etária, né? 40, 50, 60, algumas coisas assim, né? Os entas da vida, né? Vai entrando nos entas. E aí começa a dar um pouquinho mais de importância à parte espiritual, que até então, sabe, a gente estava deixando de lado, né? Olhando a parte física, material, dinheiro, casa, enfim, você vai, filhos, né? Assim, a gente vai olhando de outro jeito. E a espiritualidade lá na frente. Mas para alguns de nós o negócio inverteu. Não deu para chegar nesse ponto para você começar a pensar, não foi possível. Já foi necessário começar desde cedo. Tá? Você trabalhar espiritualmente, né? Porque você já estava meio ou envolvido, ou a sua mediunidade estava muito descontrolada. E aí você, desde cedo, começou a trabalhar com isso daí também. Mas de uma maneira geral, a gente segue exatamente essa sequência que está aqui, ó. As necessidades básicas a gente vai cumprir primeiro, e depois, lá na frente, a gente vai pensar o caminho espiritual, lá na frente. Hã? Sim, a gente entende que é uma coisa até que natural, certo? Mas, ultimamente, né, os médiums que têm aportado numa casa como a nossa, tem um pessoal que está nessa fase, que a gente entende, mas tem um pessoal que está totalmente fora dessa fase. O que é? Já veio virado e com pouca idade. E se não tiver numa casa como a nossa, eu estou falando a nossa porque a gente está aqui, mas casas parecidas, tá? A pessoa fica totalmente descontrolada lá fora. Não é assim? E tem pouca idade, né? Não está nos 40, 50 anos, 60, não está nessa idade, está bem menos, bem menos. Tem muitos jovens aqui na casa também, muito jovem. E já está meio... Não é assim? Eu não sei o que vai acontecer com a pequenininha, mas vamos ver o que vai chegar lá. Vamos ver o que vai chegar lá. Aqui tem um relato, né, desse Armando aqui, que era dirigente de uma casa espiritual, e dá uma olhadinha o que realmente aconteceu com ele, né? É o relato que ele dá, né? E olha quanta coisa ele fez. Ele fez muita coisa. E mesmo assim se tornou um médium falido. Não é as obras, pessoal. Não são as obras que fazem a diferença. É o que eu faço comigo. Não é as obras que a gente faz a diferença.
pode ajudar muita gente? Sim, como ele mesmo, ajudou muita gente. Mas a pergunta é, e ele? E ele? Essa que é a questão. Como fica isso? Mas então, ajudando os outros, a gente acaba também se ajudando. Mas aí que está, certo? Dependendo daquilo que nós fazemos numa casa, nós temos essa situação dentro dessa casa aqui. O que tem de médio orgulhoso aqui, que é complicado aqui. Tem algumas situações interessantes aqui nessa casa. Você fala, mas o que está acontecendo? Né? Você está ajudando? Sim, eu não estou falando que ela não ajuda. Ela ajuda, faz, tal. Tira o caderno dela para você ver o que acontece. Ou fala uma palavra errada. Tira o caderno dela para você ver o que acontece. Você fala, não, mas isso é uma grande besteira. Para nós, para ela, não. Não é uma besteira. É extremamente importante isso para ela. Mostra a força, o poder. Sim, a gente entende isso. Eu estou falando uma coisa simples, tá? Uma coisa bem simples, mas olha o que a gente faz numa casa dessa que não deveria ter isso. Não deveria, mas tem. Aí você fala, olha só a situação que a gente se encontra. Vou tirar o caderno dela e colocar ela numa outra função para ver se dá certo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai embora, ela não vem mais. Ela não vem mais. E aí, o que a gente faz? Deixa o caderno com ela ou não deixa o caderno? Olha a situação. Nós entendemos isso. Só que ao mesmo tempo, certo, a eficiência começa a ficar, e você fica assim, e agora? O que a gente faz? Né? O que a gente faz? Então tem muitas situações aqui na casa que a gente entende que tem essa questão do ego sendo trabalhado, a questão do poder, a questão até da própria existência da pessoa. Aquilo é extremamente importante para ela. E para ela tem um significado assim fora de série. Mas a pergunta é, ela está se modificando? Não. Ela está aprendendo? Não. Ela está só replicando o que ela faz lá fora, ela replica aqui dentro. Ela deveria ver trabalhar um pouco diferente. E ela não consegue. Ela não consegue. Talvez seja o tipo de argumento, porque quando a pessoa desencarna, eles devem ter esse tipo de informação. Vão falar, venha para cá, que aqui você será valorizado, o seu caderno aqui é muito importante. Nós temos algumas situações difíceis aqui. Tá? Eu falo aqui porque a gente está aqui. Qualquer casa vai acontecer igualzinho, não tem muita diferença não, pessoal. Ah, tem aquela casa ali, aquela outra. Eu já passei por muitas casas, a gente sabe que acontece a mesma coisa, certo? Nós, certo, nos preenchemos de situações e a gente não percebe que o nosso orgulho está sendo inflado. A gente não percebe isso. Não percebe. Nós, por estarmos, teoricamente, fazendo a coisa certa, e a gente está fazendo a coisa certa, está ajudando, sem dúvida. Mas nós não percebemos o quanto que o nosso orgulho nos pegou. E nos pega mesmo. E nos pega. E de vários sentidos, de várias formas, de várias formas. E é isso que nos caracteriza como um médium falido. Eu caio. Mesmo ajudando um monte de gente, como é o caso desse Armando aqui, ó. Quanta coisa ele está fazendo, quanta coisa ele fez. Fez um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo ele foi pego. Não sei se deu para ler o texto aqui inteiro. Aqui, ó, vaidade e orgulho exacerbado. Ele foi pego por isso daí e não percebeu. E não percebeu. Então nós temos que tomar o maior cuidado. E não somente os dirigentes, mas todos os trabalhadores da casa têm que tomar muito cuidado. E não é com o outro, é cuidado com você. Como que eu estou me portando perante aquilo que eu estou fazendo. E eu não vejo que as pessoas façam as coisas por maldade. Não é isso. Não é essa a leitura que a gente faz. Não existe maldade. É a maneira que ela vê aquilo que ela está fazendo. E não está nem certo e nem errado. Também não está correto classificar assim, isso está certo, isso está errado. Mas nós não percebemos, dentro da nossa realidade, que eu não estou crescendo com aquilo. Na verdade, eu estou me afundando com aquilo. Estou me afundando. Isso a gente percebe porque a gente tem um contato muito perto um do outro aqui. Isso é latente, né? Aparece assim na nossa cara. Agora lá fora aparece sim? Também aparece. Só que lá fora as pessoas se distanciam de nós. Não querem ficar com a gente. Ficam longe. Inclusive parente. E aí?
como é que a gente faz para rever um pouco as nossas posições perante aquilo que a gente faz? Não só dentro de uma casa como a Arcas, mas nas atividades lá fora, com a família, no dia a dia, no nosso dia a dia. Será que a gente consegue fazer essa autoanálise? Porque isso é muito importante no nosso dia de hoje, né? Muito importante. Rever essas posições nossas. E volto a falar, não existe a maldade, não existe essa questão de querer prejudicar, não. E é interessante que às vezes posições conflitantes querem a mesma coisa, mas são conflitantes. Elas não se encaixam, mas elas querem a mesma coisa. Só que cada um de um jeito. Quem está certo? Quem está errado? Só querem a mesma coisa, só que de formas diferentes. Quem está certo, quem está errado. Uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, de entender o quanto que a gente tem que rever, às vezes, um pouco a nossa posição, porque tanto faz fazer de um jeito ou de outro. Se o objetivo é o mesmo, não faz muita diferença fazer daquele jeito ou daquele outro. Deixa fazer. Ah, mas é diferente da maneira como eu penso. Tá, e daí? Mas ela está querendo o mesmo objetivo, está querendo ajudar, fazendo. Então, vamos fazer junto. Vamos dividir, ou faz ela uma parte, eu faço outra parte. Só que a gente não aceita muito bem essas posições, não. A maneira como eu vejo é a melhor, então quero que seja feito assim. E dependendo da função que a gente tem, numa casa como a nossa, ou qualquer outra atividade lá fora, a gente vai impor a maneira como todo mundo tem que fazer. E eu não respeito um pouco a maneira como os outros poderiam fazer. Vocês conseguem recuar um pouco naquilo que vocês acham que deva fazer? Ou que os outros deveriam fazer ao seu redor? Vocês conseguem recuar? E deixá-las fazerem do jeito delas? Tudo bem, você pode orientar, pode dar umas dicas, mas se a pessoa fala, eu quero fazer assim, você aceita? Pensa, não precisa falar, a gente só está vendo a nuvenzinha que está aí, tem umas nuvens que ficam girando. Você recua e deixa rodar? Tá. É recuar, mas por dentro fica fervendo, né, Tony? Não pode ferver, né? Recua, mas e aí? Como é que tá por dentro? Vai pegar na curva, né? É verdade. Recuar, pode ferver. Recua, mas e aí? Mas dá para entender que isso é um trabalho que eu tenho que fazer comigo? Não é com o outro, é comigo isso. Eu tenho que fazer esse trabalho comigo. E isso é um dos grandes motivos pelo qual a gente fale na questão mediúnica, na questão espiritual. Um dos grandes motivos. A casa tem que fazer do meu jeito. E não funciona assim. Mas eu tenho que me adaptar e algumas coisas se adaptam a mim, porque é uma mão dupla, né? Vai e volta. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender o quê? Se o outro faz diferente de mim, e é interessante que se você conversa com cada um que está do seu lado, eles querem a mesma coisa, eles querem ajudar, eles querem tratar, eles querem cuidar, quer fazer, mas quer fazer do jeito dele. Então, vocês acham que o médium aqui na casa é invocado? É meio marrudo? Gosta de encrenca? Ou são mansinhos já? Nem o médium, nem... Será que a gente já foi um pouquinho domesticado, um pouquinho, sabe, acalmado? Ou ainda aquele vulcãozinho está lá dentro? A primeira você, pum! Isso é um trabalho nosso, novamente. A gente tem que aprender a viver com as diferenças. Viver com quem pensa igual é uma maravilha. Olha que equipe coesa, olha que equipe, como funciona, como um reloginho, olha só que lindo. Esse grupo que roda redondinho não cresce o suficiente, ele vai até um certo ponto e para. Não consegue trabalhar com coisas muito diferentes da realidade. Não consegue, porque não trabalha a criatividade. A criatividade está na diferença, não na igualdade. Você só cria se tem coisas diferentes, porque você remete o seu cérebro a
pensar diferente, a buscar outras referências, estudar de outro jeito. Aí você cria, você evolui, você cresce. Agora, se você está acostumado a pensar sempre do mesmo jeito, ou trabalhar sempre do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, o seu crescimento ele vai existir, mas vai chegar até um certo ponto e para. Você fica limitado. Nós nos limitamos. E é interessante que a maioria de nós só gosta de trabalhar com quem a gente tem muita afinidade. Com quem é estranho eu não gosto, não. É. E nessa casa aqui só tem gente estranha. Todos nós somos estranhos aqui, ó. Todos nós. Lógico que a gente tem mais afinidade com um, com o outro, isso acaba acontecendo. Mas o ideal é que a gente rode bastante. Aprenda a lidar com várias pessoas. Assim que a gente cresce, nós crescemos assim. Nós crescemos assim. Inclusive em termos empregatícios também, né? A pergunta é, quantos anos você faz que você está na mesma empresa? Ou quantas empresas você já passou? Então, você fala, eu posso aprender bastante trabalhando no mesmo lugar? Pode, desde que não fique na mesma posição. Se você for andando dentro da empresa, aprende bastante, legal. Mas você aprende mais se pular de empresa, for para outra empresa. Outra cultura, outra forma de trabalhar, certo? Você aprende, você enriquece, cresce muito. Quem trabalha com consultoria percebe bastante isso, né? Porque você vê realidades muito distintas. E a gente aprende muito com isso. Sim, o aprendizado é muito rico, quem trabalha com consultoria. Que é uma questão profissional. Mas na vida real, no nosso dia a dia com as pessoas, não é muito diferente. Eu tenho que viver com pessoas bem diferentes de mim, que pensam diferente, que estão em momentos diferentes, idades diferentes, É importante essa questão de viver com pessoas com idades diferentes. Hã? Precisa viver. Porque é uma forma de você aprender o que é lidar com uma criança. O que é lidar com uma criança? A maneira de abordar uma criança é a mesma coisa que de abordar a mim ou o Nivaldo? Não, né? A abordagem é outra. A forma de lidar é outra. E eu tenho que ter essa flexibilidade. E essa é uma grande dificuldade para muitos de nós, sequer consegue sentar no chão do lado de uma criança. Você não consegue sentar no chão do lado de uma criança. Você não consegue. Pode ser. Tem um problema aí de junta, né? Você não consegue subir, né? A gente até entende isso. A gente sempre dá um jeitinho, a gente meio que rola, vai se segurando e sobe. Dá para subir, tá? Mas é importante que a gente saiba lidar com essas diferenças. Isso que é rico para a gente. E numa casa como a Arcas não é muito diferente disso. Tem uma riqueza, né, de pessoas, riqueza de diferenças. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Tá? E encontrar caminhos que a gente busque o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. A gente tenta vender uma mesma filosofia aqui para todo mundo. Nem sempre todo mundo compra a mesma ideia. Porque a ideia da casa é o quê? Quem bater na porta, a gente tem que dar um jeito de ajudar. A gente tem que dar um jeito. Tratamento, todo mundo tem que ser tratado. Independente se é uma pessoa que ajuda na casa, uma pessoa que vem de fora. A gente tem que dar um jeito, tem que se virar. Nem sempre consegue fazer o que a gente se propõe, nem sempre dá certo. Tá? Mas, esse é o propósito da casa. Se todo mundo entende isso e trabalha nesse sentido, então a gente tem que, ir meio que ajustando. Para mim é mais arestas do que direção. Porque se todo mundo entende essa direção, todo mundo está indo no mesmo sentido. Se está indo no mesmo sentido, tá, mas alguns estão um pouco mais fora, outros mais no meio, outros mais... Mas qual o problema? Se está indo na mesma direção, vai chegar. Alguns com mais dificuldade, outros com menos, e daí? É o modelo nosso de aprendizado, é o modelo nosso de ação, é o nosso modelo. Eu posso me espelhar nela para aprender algumas coisas, para ser mais rápido, para fazer um pouco diferente? Lógico, mas eu tenho que estar aberto de ver nela um modelo melhor do que o meu. Tá, então como é que você faz? Você pode me ensinar? E mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Baixar o meu orgulho, né? De perguntar para ela
como é que você faz? Você pode me ensinar? E eu, por estar recebendo essa incumbência de ensinar alguém, eu não posso esconder nada. Tenho que passar tudo. Tudo. Aí você fala, não, mas ela pode pegar o meu lugar aqui, não é assim? Olha o buraco que eu já entrei. Olha o buraco que eu entrei. Mas olha o buraco, olha só. E é besteira, né? Olha onde a gente está caindo. Mas você acha que não tem isso nesta casa aqui? Tem. 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 Tem algumas posições aqui, nossa senhora. Difícil. Eu falo aqui porque a gente está aqui nessa casa. Mas em outras casas que eu passei não era muito diferente, não. Cada um tinha o seu ossinho, cada um tinha a sua sala. É a minha sala, olha só. Você conhece isso? É a minha sala. É o meu grupo. É a minha maca, não é assim? Você pegou minha maca por quê? Que história é essa? Como? Esquisito isso. Ontem mesmo, a gente estava atendendo uma pessoa ali atrás, né? E um dos médicos estava chorando muito, estava com muita... Precisava se limpar, né? Precisava de papel higiênico. Eu olhei o rolo ali, não achei, pedi, não sei, acho que pedi para a Angélica, vai lá, pega um rolo de papel higiênico, sabe, para só tirar as lágrimas. E ela não achou, né? E ela não sabia que embaixo da escada tá tudo guardado lá. Alguém estava usando o banheiro, então não dava. Ela cismou de entrar na maca, né? De pegar. E aí a briga por um papel higiênico, porque eles não queriam dar. Só soltava um pouquinho. Não, mas isso daqui é da maca. Não. Mas a gente fica assim, tudo bem, vamos lá. Eu precisava de bastante papel higiênico. Ela vinha só com um pedacinho. Mas você só trouxe isso? Eu falei, mas aí o pessoal não quis dar mais papel lá. Falei, tá bom, deixa quieto. Vamos em frente. Daí eu fui lá embaixo da escada, peguei 2 rolos, coloquei 2 rolos aqui. Agora dá? Falei, agora dá, tá tudo bem, deixa pra lá. Então, a gente dá risada, pessoal, mas é só para mostrar o quanto que às vezes a gente se apega a algumas coisas que não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido. Nós somos, por qualificação, o quê? Posseiros. A gente toma posse. Toma posse de coisas, de pessoas, de lugares. A gente toma posse. É meu. Não é, né? Eu estou, não é assim? Eu sempre estou. Estou nessa função, estou nesse lugar, estou com aquela pessoa. Eu estou, não é meu? E aí? Como trabalhar isso em mim? Eu estou. Eu sei que vários aqui têm uma posse sobre as coisas, sobre as pessoas incríveis. Não consegue abrir a mão. Acho que a mão está amarrada. Você coloca, amarra a mão e fica com as 2 mãos assim. É aquela história do sonrisal, né? Põe um negócio do sonrisal, entra na piscina, e o sonrisal sai sequinho do lado de lá, sem molhar nada. Você fala assim, como isso é possível? Você não deixa entrar uma gotinha de água. Sonrisal existe, ainda que eu sou meio antigo, né? Ainda tem sonrisal? Tem sonrisal? Tem? Então tá valendo. Então tá valendo. Agora tem vários sabores. Vários sabores, então tá bom, vamos lá. Então essa questão do Vale dos Espíritos, ou Cidade dos Nobres, né? Exatamente, ela trabalha muito forte isso conosco, ou seja, ela incentiva mais o orgulho em nós. Essas posições que a gente toma, a gente fica preso e não consegue sair de lá. A gente acha que vai ser melhor tratado lá. Eu não sei se é melhor ficar num umbral, solto, tá? Ou ir para uma cidade como essa. Tem outra opção? Tem outra opção. Faça direito às coisas, a gente vai ser resgatado e vai para um hospital decente. Mesmo que você fique dormindo um tempinho. Não necessariamente. É só médium. Fala. Você urgência, está bem avançado lá.
for você fuja dos domínios desse mago e você bate no posto avançado, não vão te atender, vão falar, volta para onde você estava? É que a maioria não vai assim no posto avançado. Não faz isso. Não faz. A maioria dos postos avançados, lá no umbral, que são postos de luz, que estão lá no umbral, eles são sitiados. Então não adianta falar, vou fugir de todo mundo e vou chegar lá e bater na porta. Se bater, vai entrar, eles vão deixar entrar, sem problemas. O problema é você chegar lá. Tenta chegar. Todos esses postos avançados são sitiados. Tem um monte de hordas em volta, que quase todo dia é atacado. Todo posto avançado é atacado todo dia. Então, como é que você chega lá? Você vai passar? Junto com os atacados? Atacantes. Os familiares, uma mãe, um pai, por exemplo, a pessoa está lá nesse lugar. Aí a mãe faz muita prece, tem muito amor, sabe? Preces, assim, não ajuda? Isso ajuda. Mas uma pessoa que recebia oração todo dia e visita todo dia, demorou 8 anos para sair do umbral, chamado André Luiz. 8 anos demorou lá. E a mãe dele ficava todo dia visitando, fazendo oração todo dia. Demorou 8 anos para ele entender o que tinha que fazer. 8 anos demorou para ele entender. Ele fazia prece? Não. Não. Você vai se lembrar de fazer prece lá embaixo? Nossa, eu com certeza. É mesmo? Não vai lembrar, não. Totalmente fora. Você vai estar preocupado o quê? O que é que eu vou comer? Não tenho o que comer lá. Você vai ficar um monte de tempo sem comer nada, sem beber nada. Não tem lugar para dormir. E ainda vai beber, como várias partes do filme do Nosso Lar mostrava, tinha que beber aquela água, sabe? É aquilo que tem. Você vai lembrar de oração? Não vai lembrar de oração. É a última coisa que você vai lembrar. Por quê? Lembra daquelas prioridades que a gente mostrou? Cadê a minha parte espiritual? Está lá para trás. Ela não está na minha frente. Ela não está. A gente não vai lembrar de oração. A gente lembra agora. Tony, então, posso fazer uma pergunta? Não. Fala. Alguém que passou por um processo muito terrível de saúde, alguma coisa que de repente já tinha algum conhecimento, mas desperta depois disso. É uma segunda chance isso? Depende como a pessoa reage. Depende como a pessoa reage. Muitos de nós recebem algumas alterações físicas, né? Pode ser dessa vida ou vindo de outra, tanto faz, e não reage muito bem a isso. Ou seja, fica com ódio, por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço isso, briga com Deus, com o Papai do Céu, dá o nome que você quiser, briga com todo mundo, inclusive com a gente também. E aí entra em depressão, quer tirar a vida, ou seja, olha o pacote que faz. E aí essa doença veio para te ajudar, era para você mudar a cabeça, mas você não aceitou. Mas vamos supor que ela aceite, depois do tormento desse, ela passe a aceitar. Talvez melhore. Dá uma luz aí no fim do É que a espiritualidade, quando nós mudamos de opinião, ok? Então, eu estou muito mal com essa situação, não gosto, odeio, isso eu estou sendo crucificado, tá. Aí de repente eu entendo, e aí eu mudo, legal. Mudei, já entendi, eles vão dar um tempinho, vai vir outra. Exato. Para ver se eu entendi. Ou se era só da boca para fora. Então eu entendi o que você está querendo dizer todo sábado. Vem outro aí. Não adianta simplesmente falar, eu mudei. Tá bom. Então vamos dar um tempo. Você vai. Aí vem outra. Para ver se realmente você vai reagir de acordo com aquilo que você falou que acredita. Vem. O teste virá. E não necessariamente do mesmo jeito. Pode vir teste dos mais variados. Não sei se é pior ou melhor, não sei. Mas vem o teste. Para ver se eu reajo diferente. Para ver se eu entendi a lição.
que aquela doença me trouxe, que eu entendi depois de relutar, depois de brigar muito, eu entendi a lição daquela doença. Eu entendi. Vai vir outra doença? Pode ser outra doença. Ou pode ser até a mesma, mas pode ser uma outra situação para ver se eu realmente paro de brigar comigo e com os outros. Bom, acho que todo mundo que está aqui, certo, reencarnou, e um dos objetivos principais é tentar acessar as nossas imperfeições, né, e trabalhar em cima dela. Eu não sei o quanto que nós estamos trabalhando com as nossas imperfeições, que nenhum de nós aqui é perfeito, tem suas falhas, mais ou menos, mais críticas, menos críticas. Difícil a gente avaliar de fora, isso nós temos que fazer uma autoanálise. E será que a gente está atacando essas imperfeições que nós temos? É esse ataque que nós temos que ir atrás. Tentar dar uma ajeitadinha. É interessante que, por mais que a gente já tenha se conscientizado, a gente vai escorregar. A gente escorrega. Aí precisa ver se a gente volta rápido. É o teste de persistência, né? Que teve Sim. o André quando ele teve a esposa dele da Cocar. Então, as nossas imperfeições, elas precisam ser combatidas o tempo inteiro. Com o passar do tempo, a gente entende e a gente tende a escorregar cada vez menos. E a gente estabiliza. Quando isso acontece, eu não vou ser convidado a ficar assim, sem saída. Vou conseguir ser resgatado por alguém um pouquinho melhor. Eu vou conseguir enxergar minha mãe que veio me buscar. Vou conseguir enxergar ela. Você fala, mas minha mãe não veio me buscar. Ela sempre vem. Sempre essas entidades vêm nos resgatar. O problema é que a nossa densidade não permite que eu perceba essa luz ou essa energia mais sutil à nossa volta. A minha densidade não permite. Você fala, mas eu conheço de tudo do Espiritismo. Sou orador, sou curador. Olha só um monte de obras assistenciais que eu fiz. Você mudou dentro de você? É essa a pergunta básica. Porque a gente aprende o que tem que fazer, mas não quer dizer que você se modificou para entender o que você está fazendo. Somos resgatados mesmo nesse plano, por outro caminho? Como assim? Muitas Seja vezes, direto. Muitas vezes a gente está num Essa água é minha? e nós somos desviados por dor e nós optamos em outro caminho, um caminho que nos leva a um Arcas, vamos supor, tá? E isso faz com que você tende a melhorar e comece a trabalhar os seus pensamentos de uma forma mais precisa, de uma forma mais correta, para que você veja que aquilo realmente traz uma melhora para você também. Você começa a se ver muito no outro, você começa a ver que você não está assistindo o assistido, e sim o assistido está te ajudando a melhorar, a te dar toques. Quando nós realmente interagimos com o ambiente, ou interagimos com as pessoas, porque é fácil eu ir e doar a minha energia, cuidar das pessoas, eu não estou interagindo, só estou dando de mim. Quando eu interajo, tá, aquilo que acontece na pessoa, eu uso como reflexo ou trabalho em mim. Isso é interação. Então, o assistido que deitou na maca, a pessoa com quem você está conversando, o médico que fica do seu lado conversando contigo, quando você interage vibratoriamente, psicologicamente com essa pessoa, você aprende e se modifica. E não somente você se modifica, mas os outros também que estão à sua volta se modificam também. Porque por mais que nós estejamos trabalhando a nossa individualidade, por estarmos muito próximos um do outro, a gente interfere no outro. Positiva ou negativamente, mas a gente interfere. E essa intervenção o tempo inteiro está acontecendo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quanto mais pessoas eu me relaciono, ou mais pessoas eu trato, mas não é só de fora, ok?
mais eu interajo com isso que eu estou fazendo, mais eu me modifico. Mais eu me modifico. A doença do outro é o exemplo para mim. A dor do outro é o alívio do meu sofrimento. Porque eu reflito e vejo a vida de um outro jeito. Os meus problemas se tornam pequenininhos perante a dor daquela pessoa que está na minha frente. Mas eu tenho que interagir com ela. Tenho que interagir com ela. Várias vezes está na sua mente. Sempre é mental, né? Sempre é mental. Vocês estão lendo aí, né? Fala. Dá para botar na Gil desses enxergos ou são textos seus também? Não, tem um pedaço aqui que é meu, outro é... No final tem dois livros básicos que a gente vai utilizar. Um é Vale dos Espíritas mesmo. É um texto. Aqui fechando um pouco mais essa parte, né? Bom, existe uma batalha, né, pode-se dizer assim, entre o bem e o mal. Tá? O planeta hoje está passando por isso, então a eclosão, né, muito forte dessa dualidade, ela acaba explodindo em nós. E aí que está um grande dilema da nossa existência agora como encarnado. Qual é a posição que a gente toma? Qual é a posição? E para isso eu tenho que estar o tempo inteiro vigiando e orando. O tempo inteiro fazendo isso. E é o que a gente não faz. A gente não ora e não vigia os pensamentos. A gente deixa. É um momento, me puxa, outro momento não oro, deixa para lá, esqueci, tem outras prioridades, e a gente vai sendo levado pelas circunstâncias. E eu não tomo a rédea da minha mente, porque a minha mente é complicada, a gente se deixa dominar por ela. Eu tenho que dominar a minha mente, e não fazer o que ela quer. Porque fazer o que ela quer, ela vai me jogar aonde for mais interessante. Para ela, não para mim. E quando eu falo para mim, é o quê? É em cima dos meus valores. Os meus valores que faz com que eu controle a minha mente. A meditação e o yoga ajudam bastante. Ajuda num ponto só. Ajuda num ponto, mas você tem que aprender a controlar a sua mente. Porque não adianta você fazer meditação, fazer yoga, certo? Você sai desse processo, daqui a pouquinho você está pensando repetitivamente, não adiantou nada. Então, mesmo fazendo yoga ou meditação, você precisa aprender a segurar a mente. Ela não pode entrar no processo de pensamento repetitivo. Não pode. Falou. Começou a pensar mais de uma vez sobre o mesmo assunto, mesma pessoa, mesma situação, você entrou numa falácia enganosa da mente, tá? Destruidora e que consome toda a sua energia vital. Ou seja, você foi sacado e ela tomou a sua frente. E a minha mente faz isso. E por que você fala que ela faz isso? Aonde está o problema? Normalmente envolvendo questões emocionais. Eu não sei controlar as emoções e ela me derruba. E eu fico no ciclo. E não saio dele. Então o segredo é, entendi que eu estou no ciclo, eu tenho que dar um jeito de cortar. Pode ser com oração, pode ser com uma atividade, preenchendo a mente. Eu tenho que dar um jeito de me desviar dela. Se não desviei, eu caio. E aí sou presa fácil da mente. Como é que se trata um médium, então, numa colônia? Isso aqui está lá no livro dos médiuns, né? Como é que se trata um médium que está na colônia? Deve ser igual nas rodas aqui. Igual nas rodas? Um samba só. Põe lá o capacete e o cara não deixa, sabe assim? Quando vai com os médicos. As colônias de tratamento, certo? Normalmente de médiuns, né, ou de espíritas de uma maneira geral, eles têm essas áreas lá, né? Normalmente tem essas áreas. E é difícil um médium ir por uma colônia sem passar pelo menos para a enfermaria. Vai passar na enfermaria. São raros os casos que você é resgatado, vai para uma colônia e que você não passe pela enfermaria. Então a maioria de nós
vai ficar na enfermaria sendo tratado. Isso pode variar muito. Pode variar muito. André Luiz ficou 4 anos sendo tratado. Antes de começar a fazer qualquer coisa. Antes de começar a fazer qualquer coisa. Quando ele quis retomar ou voltar, o tempo já tinha passado. 4 anos deitado na enfermaria. Mais ou menos Trabalhar isso. um pouco, fazer alguma coisa. Ele ficava em pé. Eu também estou falando sério. Estou falando sério. 4 anos na enfermaria. Sim, e o dele foi pouco. Tem pessoas na enfermaria que demoram 100, 200 anos. E não saem. Eles estão deitados. Não levantam. Que dó. Cabeça cheia. Cabeça comprometida. Não consigo sair desse modelo. Lá o tempo é diferente. Mas já tem 4 anos lá para ele, não é o mesmo que o nosso. Parece 400 anos. Ah, você achou que era menos? É mais. Sensação é essa. A doutrina, né, ela trabalha basicamente com esses 2 modelinhos aqui, né, de médiums. Aqueles que perseveram e aqueles que abandonam. Ok? Normalmente, esse segundo item tem a ver com um motivo básico, orgulho. Por algum motivo, o orgulho foi ferido. Por algum motivo. Você pode dar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Atrás está o quê? O orgulho. Esse é o pano de fundo. Pode dar qualquer desculpa. Vai dando, vai falando as desculpas. Vai esbarrar lá no fundinho, orgulho. Lá no fundinho é o orgulho. Esse é o motivo básico pelo qual a gente desiste. No horizonte também que o André Luiz, Carlos Chagas em vida, não era o André Luiz que a gente conheceu depois, né? Então ele também teve todos os anos dele, né? Muita mudança. Tudo bem aqui? Aqui falando um pouquinho mais dessa faculdade, né, que nos é concebida, né, que é a mediunidade. Eu acho uma grande oportunidade quando a nossa mediunidade está um pouco mais aberta, né, para a gente usá-la de forma promissora. Uma grande chance que a gente tem. Se soubermos usar melhor ela, pode fazer uma grande diferença para todos nós. Uma grande diferença. E sei lá, um dia, quando nós não precisarmos mais voltar, vamos querer assumir uma missão. Não para nós, só para os outros. E aí vamos viver totalmente para os outros. Que não é o nosso caso de nenhum aqui. E essa característica básica de quem é missionário, né? Essa parte aqui. Vive incondicionalmente. Só para os outros. Se literalmente você se anula como vida, como família, você não tem. Você fica totalmente à parte, né? E vive para os outros, para ajudar muito forte os outros. Ali está escrito 51 faculdade, quiser conseguir. Não, tem a ver com o livro dos médiuns. A pergunta 51. Não é a outra coisa. Né? A questão 51. Não. Questão 51 do livro dos médiuns. E aí cai exatamente no grande dilema nosso, né? Essa confusão que a gente faz entre mediunidade e a parte emocional nossa. A gente acha que é a mesma coisa, né? Que faz uma mistura. E a parte emocional sempre nos pega, né? Sempre nos deixa muito comprometido. E é interessante que a emoção interfere na mediunidade, a mediunidade interfere na emoção. Ele fica fazendo aquele ping-pong, né?
Um interfere no outro. Um interfere no outro. O tempo inteiro fazendo isso. Agora, como lidar melhor com essa parte emocional para que não me aflija demais a questão mediúnica e vice-versa. Para não deixar que a minha parte mediúnica também interfira demais na minha parte emocional. Tá? Porque as duas, o tempo inteiro, uma vai estar influenciando na outra. O tempo inteiro. Existe uma correlação direta entre elas. Você quer estar mediunicamente estável, você tem que estar emocionalmente estável. Não é possível estar mediunicamente estável e emocionalmente instável. Isso é impossível. Uma coisa interfere na outra. Então, não adianta simplesmente falar, eu vou toda semana, mais do que uma vez, lá na Arcas trabalhar. Espiritualmente, mediunicamente. Legal, você está fazendo uma parte dela. A pergunta é, e emocionalmente, você está cuidando de você? Se não tiver, não adianta nada essa dedicação sua espiritual, se você não estiver trabalhando a sua parte emocional. Não adianta. Vai continuar tendo meleca do mesmo jeito. E aí você não sabe porque vem um monte de obsessor com você pra cá. Eu chego fora do ponto aqui, né? Eu chego toda torta. O carro vem desregulado, você quer dizer, né? Aí o pessoal fala, Sem marcha lenta, né? Aí Não, eu fica... cheguei desdobrado aqui de lado. Esse é um ponto crucial para nós, médios, de uma maneira geral, é a mediunidade interferindo na emoção e a emoção interferindo na mediunidade o tempo inteiro. Esse vai e volta, esse vai e volta. Quando a gente cuida mais da nossa vida, eu não estou falando para largar os outros, deixar, não estou falando nada disso. Não estou falando para tratar mal as outras, não estou falando, não é essa a solução, é o quê? Mas cuida da sua vida e ajuda os outros, sem fazer parte da vida deles. Tem que ajudar? Sim, lógico, está ao meu alcance, eu vou, ajudo, me empenho, me dedico, não tem nenhum problema fazer isso com os outros, tá? Excelente. Não interessa se é filho, pai, marido, esposa, irmão, vizinho, do trabalho, não interessa quem seja. Posso ajudar? Sim, vou lá ajudar, mas o problema é dele, não meu. Deixa ele lá com o probleminha dele lá. Pode ser. Pode ser. Mas é um exercício difícil. É aí que eu caio na emoção. Porque eu me envolvo emocionalmente com aquela pessoa, e não necessariamente é somente pessoas do meu sangue, pessoas que não tem nada a ver comigo, mas eu me envolvo emocionalmente com ela, e eu sei que se me envolver emocionalmente, o problema dela é meu. Aí significa o quê? Trazendo problema para mim. Eu mexi na minha mediunidade. Aí eu não sei porque eu estou descompensado, porque eu estou desdobrado, porque eu estou com vertigem, porque eu estou vendo um monte de coisa, porque eu estou sendo obsediado. Eu não consigo entender, porque eu me envolvi emocionalmente com alguém que ela tem que ter a vida dela e eu a minha. Mas essa pessoa vive comigo. E daí? Ela tem a vida dela. Ouvir é uma coisa, entrar no problema dela é outra coisa. Eu tenho que aprender a separar isso. Só que na hora eu já fico vermelho, eu já começo a ficar, minha mediunidade já faz, abre, eu já estou lá, já estou esgoelando a pessoa, você já está assim, você fica, para. Não é com você isso, é com o outro. Eu sei que é assim. Aí você fala, então eu não sei porque eu estou emocionalmente desequilibrado. Bom, eu sei por quê. Olha para você, cuida de você, ajude os outros, mas não viva os outros. Não viva eles. Viva a sua vida. Que é um exercício nosso. Esse é um exercício para nós. Não estou falando que é simples. E quando envolve mãe? Fala para mim. Aí que o negócio pega mesmo, né? Envolve sua mãe, aí o negócio enrosca. E daí? Ajude, cuide, faça o que precisa fazer por ela. Mas ela tem a vida dela e você a sua. Você pode até varar noites cuidando dela. Não tem nada de errado. Faça isso. Mas você tem que entender que ela tem a vida dela, você tem a sua. E tem mais um detalhe. Quando você tiver que fazer alguma coisa, faça. E tire esse sentimento de culpa que você leva. Qualquer um de nós faz isso. Por que eu não estou perto da pessoa? Porque ela precisa de mim. E você vai se arrastando, né? E você vai se arrastando.
Aquele sentimento de culpa vai te roendo. E olha o que eu fiz com a minha emoção, né? Eu derrubei a minha emoção. E novamente, a vida é dela. Parece duro? Não é duro. Eu tenho que saber separar as coisas. Eu tenho que aprender a separar as coisas. Se eu não aprendo, não tem mediunidade estável. O tempo inteiro você fica oscilando. O tempo inteiro você fica oscilando. Porque a sua emoção pega e o seu campo mediúnico fica assim, né? Fica doidinho. Fica doidinho. Tony, mas quando tem uma pessoa, um ente querido que está sofrendo, é muito difícil você ficar blindado, né? Não se emocionar. Né? Tem um exemplo bem claro disso daí, quando um cachorro está agonizante, tá? Ou ele está com tumores, um cachorro, pode ser um gato também, mas um cachorro. É interessante que o cachorro não sofre, ele tem dor. Se ele tem dor, ele vai uivar, sabe? Se ele não está fazendo essa reação, quer dizer o quê? O próprio corpo dele resolveu fazer o quê? Anular a dor. E ele está sofrendo? Ele não está sofrendo. Quem é que sofre? E olha a desculpa que eu dou. O meu cachorro está sofrendo. O cachorro só olha para você assim. Né? Ele é lógico, ele está mal, está doente, tudo arrebentado. Eu entendo isso, mas ele não tem o sofrimento. Quem é que sofre? Eu sofro. Sofrimento é escolha, rapaz. Você fala, mas é alguém importante na minha vida. Eu não posso sofrer por ele. Não vai resolver. Independente de quem seja. Independente. O que vai resolver eu sofrer por ele? Fala. Eu entendo o que você está falando, eu entendo isso. Aí vem logo o sentimento de culpa, né? Olha o que está acontecendo, eu vou sofrer junto. É a mesma coisa que eu pedi para ela. Reza por mim. Como reza por mim? O que é isso? Reza por mim. Como rezar por mim? A pergunta é, você não tem boca? Você não sabe rezar? Como que é? Reza por mim? Que história é esse negócio? Reza por mim. Põe meu nome lá no Arcas. O que é isso? Eu vou. Tudo bem, senhor. Eu não estou falando que a gente não deva fazer. Vamos ajudar, vamos fazer oração. Eu não estou falando que está errado, não é isso. Mas eu tenho que entender que o sofrimento é dele. E ele escolheu sofrer. Eu não posso querer sofrer junto com ele, não. Senão eu não cuido, olha só. Eu só cuido se eu não sofro. Se eu sofro, eu não cuido direito. Eu não cuido direito. Então, mas é assim que funciona. Como que eu posso cuidar da minha mãe que está nos últimos? Como eu posso fazer isso se eu estou sofrendo junto com ela? Eu não vou cuidar direito. E ainda tem mais um detalhe, eu vou amarrar ela. Olha o que eu faço. Eu amarro ela. Por quê? Estou sofrendo junto. Olha o que eu fiz. Doni, mas isso não é o danado do inconsciente coletivo? Não. Não? Culpa. Mas não, a culpa não, a gente não pega. Não é o inconsciente, não. É o sentimento de culpa que vem comigo. Que vai esbarrar, sabe aonde? No meu orgulho. Ele esbarra nisso. Tem que fazer sempre muito bem feito. Eu tenho que fazer o melhor para aquela pessoa. Devo varar, como eu falei, devo varar à noite cuidando da pessoa. Sim. Mas ela sofre. Eu não sofro. Não. Você fala, mas eu sou insensível? Não. Amo aquela pessoa, adoro ela. E é por isso que eu estou do lado dela. É por isso que eu estou do lado dela. Sem questionar nada. Estou do lado dela até o final. Inclusive do meu bichinho que está morrendo, eu estou do lado dele e vou até o final com ele. Porque isso é uma coisa que a pessoa às vezes tem que passar por aquele Sim. sofrimento para ela crescer. Porque não adianta você ir lá resolver, vai lá, você ora por ela. O meu sofrimento não faz ela crescer, dá para entender? Mas eu tenho que aprender com o sofrimento do outro. Eu tenho que aprender com o sofrimento do outro. Por que ela escolheu sofrer? Por que ela escolheu sofrer? E eu tenho que aprender a sair do sofrimento. A dor eu não consigo sair. Não dá para sair da dor. A dor vem. Ela bate, destrói, tá? Mas sofrer é continuar a dor. Isso é sofrer. Eu peguei a dor, que é pontual, a dor é sempre pontual, ela bate, é violenta, destrói,
e eu peguei aquela dor que eu estou sentindo e estiquei ela assim, ó. Todo dia dói, todo dia dói. Como todo dia dói? Como assim? Como assim? Isso é sofrer. Eu escolhi sofrer, olha só. E ainda troquei de lugar. Estou sofrendo pelo outro. Não, mas... Não. Não, muitas vezes a gente desencarnou, né? Sim. Tem gente que arrasta a dor do desencarno. Acho estranho isso. E nós não temos essa consciência de que o sofrimento faz parte do crescimento, faz parte da melhoria, sim, o melhor entendimento, sim. E eu tenho que racionalizar e entender por que ela está sofrendo e ela não está trabalhando isso somente como uma dor, que é aquele pontual, que sofreu, que doeu naquele instante, sabe, arrebentou meu coração, arrebentou meu fígado, sei lá, independente do tipo de dor que vem. Eu não consigo olhar assim. Eu olho, olha só o estrago, e aí eu choro junto. Mas isso não pode ser parte do meu próprio crescimento? Uma mãe que perde um filho, ela vai sofrer muito. Isso não vai ser parte do crescimento dela também? Não foi só do filho, é dela também. Até pode acontecer isso. Eu não gosto de ir em, como é que chama? Em enterro. Não gosto de enterro, porque não é o lugar ideal para a gente orar pelas pessoas. Porque a gente não vai orar lá. Tá? Não vai. Vai falar de tudo, menos do que precisa falar. Então eu não gosto muito de velório, mas por ter uma questão vinculada à minha esposa, então eu acabei indo no velório lá. E assim que eu cheguei no velório, estava todo mundo chorando, né? Tinha ido embora uma senhora, né, da família dela, assim, já tinha acho que uns 80 anos, uma coisa assim. E estava o marido dela também, estava chorando, os filhos, os netos, todo mundo chorando, né? Eu olhando aquilo lá, fiquei olhando para o cadáver que estava lá, né, deitado lá, falei, mas ela não está mais aqui. Aí eu chamei um dos filhos e falei, por que você está chorando? Não, mas eu perguntei para ele. Porque minha mãe foi embora aqui, falei, mas a sua mãe não está aqui mais. Ela já foi resgatada. Ela falou, sério? Na hora, o semblante mudou. Falou, mas foi para onde? Eu não sei, eu vi uma pessoa de muita idade, cabelo bem branquinho, vindo pegar ela. Ela falou, sério? Mas eu acho que é a minha avó. Ela falou, sério mesmo? Ela parou de chorar na hora. Eu falei, entendi. Aí ela foi lá, falou pro outro irmão, falou pro outro irmão, falou pra outra irmã, falou pro marido, e todo mundo começou a olhar pra mim, né? Eu fiquei assim, ferrou. Tá? Eu achei estranho, mas era o que eu estava sentindo. Eu vi, eu percebi, falei, olha, não é o que está acontecendo aqui. E realmente o pessoal parou de chorar. Aí todo mundo começou a cumprimentar o outro, pelas condolências, até aí tudo bem. Mas sabe, o clima, a energia do lugar mudou. Mudou assim. Por 2 ou 3 palavrinhas que foram ditas ali. Eu quase apanhei de lâmpada. Mas não fica ali o se suportando? Não. Nesse caso já tinha sido resgatado. Tá? Porque era uma pessoa, sabe aquela pessoa boa, sabe? Que trabalha, que sempre quer ajudar as pessoas e tal. E foi com uma certa idade e tal. Mas nem todos acontece. Não. Nesse caso, porque eu tinha percebido que ela tinha sido resgatada. Já por uma pessoa, provavelmente era a mãe dela, alguma coisa assim, uma senhora bem de idade. Eu não sei identificar quem é. Eu só descrevi mais ou menos, elas falaram, eu acho que é a minha avó. Um dos filhos falou. E mudou a energia do ambiente, ficou tudo mais calmo, mais tranquilo. A pergunta é, por que sofrer num desencarne? Por quê? Por quê? Se tivesse lá, eu tinha envolvido ele e mandado para cá. Essa é a função de um médium. Essa é a função de um médium. Eu tinha que pegar ele, envolver ele e mandar para cá. Essa é a função nossa. Por que vocês acham que a gente recebe bônus horas aqui? Esse é o nosso salário. Esse é o nosso salário. Se eu aprendo a fazer isso, eu tenho que cuidar, independente de onde eu esteja. Mas eu não posso entrar na emoção. Se eu entrei na emoção, eu ia ver tudo, menos o que precisava fazer. Nosso papel como médium é cuidar dos outros e deixar o ambiente estável.
Só que eu não posso estar envolvido emocionalmente. Senão eu não faço o que tenho que fazer. Olha, já foi a época que a gente contratava pessoas para chorar no enterro. Vocês já viram acontecer isso. Contratava pessoas para chorar no enterro. As carpideiras. E carpideira, era assim que falavam, né? Contratava as pessoas para chorar no enterro. Olha o cúmulo que chegava. Contratava a pessoa para chorar no enterro. Quanto mais pessoas choravam, era mais querido. É. Talvez, né? Tá. Sabe, alguns conceitos são meio estranhos para nós. Por que que algumas religiões, quando a pessoa desencarna, é feita festa? Fala para mim. E por que que nós temos tanto sofrimento envolvido no desencarne? Qual é a diferença? O desencarne é o mesmo, pessoal. Desencarnou. Foi. Sim. Então a pergunta é, por que que eu tenho que sofrer? Olha a questão. Por uma questão cultural, religiosa, porque aprendi, porque eu fui contratado de carpideiro, qual é o motivo? Eu não sei. Tá, mas seja mais eficiente. Ajude a você e a todos. Você quer falar alguma coisa? Quando o processo auto-obsessivo começa a se culpar, oscilar e entra nesse ajuste emocional que atrapalha o exercício da mediunidade. Claro, você pode mudar a ideia, começar a deixar de ruminar esse pensamento, mas tem algum gatilho mental que você possa dizer, sem que você fique pensando só no oposto do ser triste, porque esse oposto do ser triste está na ausência de ser feliz, né? Tem algum truque, não sei, um gatilho mental para você sair de uma auto-obsessão que não seja ter que vir uma apometria, assim, por conta, como lidar com... Tem algumas emoções, não é emoções, alguns sentimentos, eles são escolhidos por nós, tá? O sofrimento é uma escolha, a felicidade também é escolha. E aí, você escolhe o quê? Sofrer ou ser feliz? O que você escolhe? Fala. Mas como tem no subconsciente todo esse... O que você escolhe? Porque a escolha é sua. É ressignificar isso e... Você acorda de manhã, de que jeito? Triste, sabe, acabado. Por que você acordou? Aí já vem, né? Ó vida, ó azar, não é assim? Ó dor, não é assim? Você entrou nessa energia... Eu falo, legal, acordei, agradeço por ter reencarnado outra vez, porque cada dia que eu acordo é como se eu tivesse voltado, reencarnado outra vez, porque a gente dá uma voltinha e volta, certo? Você agradece? Agradece, que lindo dia, vamos tentar fazer as coisas direito dessa vez, fazendo uma oração logo de manhã, levanta com força e vamos fazer o que tem que fazer. Ou você já levanta... escorregando, rolando na cama, porque você não tem energia, já não consegue, nem se troca direito, fica de pijama o dia inteiro. Eu falei, mas que raio de... que é isso? Que é isso? Você tem que condicionar a sua mente. Levantou, se troca. Mas eu não vou sair. E daí? Se troca. Fica pronto. Mas é. Se você não faz isso, você fica um largado em casa, parece uma jiboia, fica jiboiando em casa assim. Que é isso? Para com esse negócio. A energia muda, Tony. É energia de rastejante quando você fica, sabe, de pijama, sabe, daquele largadão, assim. Para com esse negócio. Se arruma, fica pronto. Ah, mas eu vou ficar em casa. E daí? Qual o problema? Pode ser. Qual o problema? Fica pronto. Fica pronto. Eu tenho que, sabe, trabalhar isso daqui. E não simplesmente, não tem nada para fazer. Como não tem nada para fazer? O que é isso? Não tem nada? Então você não tem objetivo na vida. Se você tem objetivo, você sempre tem coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer. Mas a pergunta é, o que você quer? Mas eu não posso descansar? Descansar para ficar pensando meleca, é isso que você quer, né? Porque ninguém descansa aqui. Vai falar, eu vou descansar. Uma ova, você não vai descansar. Você não vai estar fazendo nada, mas sua cabeça só está pensando meleca. E a pergunta é, então por que você quer fazer isso? Você quer novamente deixar sua mente tomar conta de você e segurar você? É isso que você quer deixar, né? Mas eu estou cansado. E fica assim com essa mente perturbada? Por isso que a gente vai parar lá nesse lugar. Precisa ficar pronto.
levanta, fica pronto. Mas é assim. Isso mesmo. Tô pronto. Concordo, Antônio. Concordo. Mas funciona, pessoal. Você tem que dominar a sua mente. E vai, sai, dá uma volta, vou na padaria, vou, sei lá, comprar alguma coisa, vou fazer coisa em casa. Não tem problema. Não existe o problema do que fazer. Mas o que você vai fazer? E você tem que planejar. O que eu vou fazer amanhã, vou levantar, vou fazer isso, fazer aquilo, pode ser dentro de casa, fora de casa, não interessa o que seja. Mas esteja pronto. Não fica largado, pessoal. Largado, a sua mente domina você. Domina você. E aí, como faz? Do que a gente fala de auto-obsessão? O que é auto-obsessão? Fala pra mim. É a minha mente tomando conta. Ela domina os meus desejos, as minhas emoções. Ela me domina. Isso é auto-obsessão. Por quê? Eu saí do modelo de prontidão. Relaxei. Aí a nossa mente toma conta. Acabou. Ô, Tony, tem um livro do Augusto Cury que é o Cárceres Mentais. Sim, do Augusto Cury, né? Cárceres Mentais. Muito bom esse texto. Aí tem uma pergunta bem bonitinha na capa, né? Quais são os seus cárceres? Quais são os seus cárceres? Aqui só falando um pouquinho mais dos tratamentos que são feitos lá, tá? Existem algumas situações complexas, né, de tratamento, outras situações mais leves, né? Mas o principal probleminha está nesses dois tipos de mediunidade aqui, né? A mediunidade reprimida e essa eclosão mediúnica, né? Elas basicamente têm sintomas muito parecidos, ela tem a origem muito parecida, né? A reprimida é quem nunca trabalhou mediunicamente e está doido, tá? Esse daqui, você trabalhou um tempo mediunicamente e se afastou. Ou seja, vai ficar doido do mesmo jeito. Tá? Então aqui não está reprimida. No primeiro caso é reprimida, porque você nunca trabalhou mediunicamente, nunca trabalhou espiritualmente. Sabe? Então você está contido por causa de religião, sexo, sei lá, outras prioridades. Então tem a listinha do porquê que você não usou ela. E aqui também o porquê que você não está usando ela atualmente. O porquê que você se afastou. Isso é por encarnação ou isso vem já? Isso já vem, né? Já vem de outras vidas. Nós não somos médiuns essa primeira vez. Não. E não será a última. Aqui mostrando que a gente pode também ser um médium bem sucedido. Aqui tem pelo menos 3 exemplos aí. Não sei se vocês conhecem eles. Tá? Então são médios que são resgatados e vão para esses hospitais e realmente fazem o que tem que fazer. E nós podemos fazer isso? Acho que sim. Não para fora, para dentro. Nós não somos medidos pelas nossas obras, e sim o quanto que nós nos modificamos. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Mas para me modificar, eu tenho que viver com gente. Senão eu não consigo me modificar. Eu tenho que estar no meio, sabe, da panela. Eu tenho que estar lá no meio. Eu tenho que estar lá no meio. Eu tenho que estar lá no meio. Fazer da faculdade uma estrada de libertação. De cura interior. É isso daí. Só que essa faculdade, né? Que tipo de faculdade? A faculdade mediúnica, né? Usar isso para você se libertar. Você sai do modelo padrão. Que a pessoa associa a mediunidade a fazer pelo subconsciente, a tomar a dor do outro, a sentir do outro. Isso não está totalmente errado. Você pode ajudar. Você pode ajudar. Mas o trabalho principal da mediunidade é comigo, não é com os outros. É comigo. Eu não estou falando que você não deva ajudar. Ajuda, cura, orienta, faça tudo pelos outros. Mas você tem que fazer por você também. Tem que fazer, senão não trabalhou a mediunidade. Não trabalhou ela. Só exteriorizou. Esse é o tipo de problema. Acorda e fica pronto. Qualquer coisa, vocês dão uma lidinha nesses 2 bichinhos aqui, ó. Esse Vale dos Espíritas, do Sávio, e o do Vanderlei é Servidores da Luz. Tá? O livro dos médios também, que eu coloquei aí também, mas vocês têm que ler o livro dos médios. Algumas vezes, até conseguir entender ele um pouquinho.
Esses 2 textos aí são muito bons. Esse Vale dos Espíritas e esse Servidores da Luz, apesar de ser um texto bem mais recente, né? Ele é muito elucidativo, né? Ele nos traz muitas lições assim, muito interessantes. Esse texto é muito bom. Tony, lá no culto da transição, também o Vanderlei fala bastante dessa questão do olhar do médium. Para dentro, né? Para você. Essa questão Ele tem vários textos que ele aborda isso daí, né? Mas para esse material aqui, basicamente, eu peguei desses 2 textos aqui. Tá? E o Livro dos Médiuns também está no pacote. Tudo bem, senhores médiuns? Estão prontos? Estão prontos? Vai dormir de sapato? Não. Tem que deixar o pé arejar um pouco. Você não dorme de sapato não, que depois cria muito fungo, essas coisas, não é bom. Acorda, se troca, se lava, sei lá, e pronto. Toma café cedo e vamos para... É mais ou menos isso, para não ter trabalho de manhã, porque criança de manhã, nossa, você tem que empurrar, vai, senão não vai. É isso? Pessoal, obrigado por hoje, tá? Eu preciso sair meio correndo, que eu tenho que ir lá para outra casa ainda, tem o evangelho lá e fazer tratamento lá também.